Olá, começa agora mais um Papo AMM, o podcast da Associação Mato Grossense dos Municípios. E eu recebo no episódio de hoje o Pedro Melo Borru, que é consultor do coletivo Passiflora. Bem-vindo, Pedro. Obrigado. Pedro, a gente vai falar sobre agricultura familiar, então eu já te peço para começar explicando para a gente o que é exatamente o Plano Municipal de Agricultura Familiar, que foi inclusive um dos seus temas na palestra. Legal, obrigado. Bom, o plano é uma política pública construída no nível municipal, de forma participativa, para fortalecer o setor da agricultura familiar. É um plano estimulado pelo governo do estado, por uma lei, né, de distribuição do ICMS. Então, os municípios que possuem algumas exigências que são estabelecidas pelo Índice da Agricultura Familiar, entre elas o plano, conseguem acessar um recurso de repasse do ICMS, os municípios que comprovam que têm uma agricultura familiar estruturada. E o plano é um mecanismo de orientação para investimento público, para gestão, para planejamento e fortalecimento da agricultura familiar no nível municipal. E ele é construído de forma participativa, num horizonte de 12 anos. Então a gente junta vários setores da sociedade. Eu faço parte do coletivo Passiflora, que fez 3 desses planos. Outros planos estão sendo feitos no estado, de outros municípios, mas a gente junta vários setores da sociedade para se organizar e pensar no futuro da agricultura familiar e passar isso para o poder público executar depois. Pedro, se eu sou gestora ali, estou gerindo um município, por que eu vou ter interesse em fazer esse planejamento de agricultura familiar? Há algum incentivo para isso? Porque eu acho assim que pode existir, né? Na minha cabeça é que possa realmente existir para que, de repente, incentive, pelo menos para começar. A gente sabe que a agricultura familiar é algo bom, mas a gente sabe também que precisa de algum incentivo, né? Ótimo. Sim, tem um incentivo do governo do estado, que é uma proposta de repasse do ICMS, que os municípios que têm agricultura familiar, que comprovam que têm agricultura familiar, recebem um aumento do repasse anual do ICMS. Isso é estabelecido pelo Índice de Agricultura Familiar, que é um índice criado dentro dessa lei para, a cada ano, aumentar as exigências para os municípios comprovarem que têm uma agricultura familiar estruturada. Tem alguns critérios para atingir esse índice. Um deles é ter o plano de agricultura familiar. Então, além de ter o plano, precisa se inscrever no sistema eletrônico, precisa ter o Conselho Municipal ativo. Hoje em dia já precisa ter o controle das entregas para alimentação escolar e o sistema de assistência técnica. São esses os critérios atuais. Mas o plano é o primeiro elemento que vai, orientar o investimento público para os próximos passos. Então, o primeiro incentivo direto é esse, de já ter um aumento da arrecadação do ICMS para a implantação do plano em si, para o fortalecimento da agricultura familiar. Então, já existe um incentivo direto. Mas tem outros incentivos ao ter esse mecanismo de comunicação, de orientação, para acessar outras fontes de financiamento, tipo as agências de cooperação, ou o governo do estado, ou o governo federal. O plano, no fundo, serve como orientador para o município conseguir ir atrás de outros recursos também. Então já tem esse incentivo do ICMS, mas é possível, através do plano, chegar em outros incentivos. Tá, agora eu mudo um pouco os personagens. Eu sou uma agricultora familiar. Tá. Eu preciso ser grande, eu preciso ter um tamanho específico, ou eu só preciso ser organizada, como você disse? Para eu entrar, eu preciso ter um tamanho específico ou não? Não precisa. A ideia é conseguir escutar o ponto de vista de todos os agricultores familiares do município. Então, a gente não vai falar com todo mundo, mas a gente tenta organizar eventos que sejam mais representativos possíveis. Então, a gente põe todo mundo para falar com setores da agricultura familiar. Inclusive, a gente junta nesses eventos, né, representantes do poder público, da academia, né, dos centros de pesquisa, da agência de extensão e assistência técnica, de vários setores, do setor privado, né, dos mercados. A gente põe vários setores juntos para conversar e chegar nesse plano. Mas, em relação aos produtores, a gente tenta acolher os pontos de vista de todos os grupos. Então, se tem vários assentamentos diferentes, a gente vai falar com todos.
Inclusive, tem, na nossa experiência, alguns municípios que têm o caráter indígena, né? A gente trabalha também com o aspecto das populações indígenas, que daí vira um plano municipal de agricultura familiar e indígena, fortalecendo a agricultura familiar, produção de alimentos nos territórios indígenas também. Então, a ideia é tentar acolher todos os pontos de vista do setor, né? Bacana. E vocês já estão em algumas cidades, em algum lugar aqui em Mato Grosso? Estamos sim. A gente já fez 2 planos. Fez o plano municipal de agricultura familiar e indígena, né, de Tangará da Serra. Já está pronto desde 2023. Fez o de Alto Paraguai no ano passado, que daí não tem o caráter indígena. E esse ano estamos fazendo o de Campo Longo do Parecis, todos na região oeste do estado. Esses planos estão sendo feitos na perspectiva de fortalecer o Pacto PCI regional, que é o Produzir, Conservar e Incluir, que é uma estratégia do governo do estado. E daí, nesses municípios, estava dentro dos pactos municipais e regionais, como uma das metas, a construção do Plano Municipal de Agricultura Familiar. Por isso que foi importante já começar com esses municípios, eles já estão prontos. O de Campo Novo está no processo de finalização, mas ele já foi, as oficinas de criação já foram feitas. Você falou também aqui nos bastidores que tem municípios até que compram de outros estados, né? Então, uma das ideias do fortalecimento é justamente para que isso seja feito aqui mesmo, né? É isso, acho que por um lado melhorar a qualidade da alimentação, né? Ter produtos feitos no local, então diminuir o tempo de logística, ter produtos de qualidade para o fornecimento da alimentação escolar e até das pessoas que moram nos municípios. E por outro, é uma atividade econômica importante, então aumentar a geração de renda, estruturar o sistema produtivo para ter uma fonte de renda mais organizada dentro dos municípios. Então, aumentar a circulação de renda em volta da agricultura familiar. Essa circulação de renda, ela pode ser de que forma? Por exemplo, a gente coloca a agricultura familiar aí dentro das escolas, merenda escolar? Esse é um dos... É um dos caminhos, sem dúvida. Esse é um dos caminhos prioritários. Todos os municípios precisam comprar dos produtores locais, né, para alimentação escolar. Todos os municípios têm escola. Então, as compras públicas, em geral, que são alimentação escolar, mas tem outros mecanismos de compras públicas, são uma prioridade. Então, para a gente é muito importante criar esse elo entre produtor e poder público municipal para operar melhor as compras públicas dentro dos municípios. Essa é uma das prioridades de comercialização do plano, né? Mas tem outras. As comercializações por mercados. É muito comum ter feiras, né, feiras municipais, então, que já é a venda direta dos produtores, e a relação também com os mercados privados. Então, são alguns caminhos, né? Tem alguns municípios que criaram mecanismos de venda direta por grupo de WhatsApp. Então, o plano o plano municipal é estruturado em cima de 6 eixos. Então, a comercialização é um dos eixos para pensar em propostas e ações. Mas tem outro que é a produção, né, a produção sustentável, como a gente diz. Outro é assistência técnica e extensão rural. Tem regularização ambiental e fundiária, governança do plano em si e infraestrutura e serviços. Então, esses são 6 eixos que a gente pensa em ações e soluções para os principais desafios em cada um desses eixos. Então, a comercialização é um deles, e sem dúvida é super importante. O beneficiamento está dentro da comercialização, mas tem outros eixos para tentar entender a agricultura familiar como um todo. Basicamente, quais são as dificuldades aí, os desafios? Seria também o acesso à informação é um deles? Sem dúvida. Eu acho que o acesso à informação e a organização do sistema, né, produtivo de uma forma coletiva é sem dúvida um desafio. Em geral, os produtores da agricultura familiar acabam sendo muito individuais, né, trabalham e vendem, mas sem conseguir organizar associações robustas ou cooperativas robustas. Isso é um desafio. Então, para acessar mesmo a compra de insumos é difícil. Para comercializar essa produção de forma individual é muito mais difícil. E eu acho que tem muitos desafios em torno, né? Tem um desafio muito grande de regularização da atividade produtiva. Então, acesso ao CAF, né, que é a documentação, mas também acesso à regularização dos processos de vigilância sanitária para beneficiar produtos. Então, tem desafios grandes.
Mas é um setor com muito potencial de ser desenvolvido, né? Acho que tem muita experiência interessante, tem muito investimento sendo feito, e tem muito conhecimento científico, prático, né? Tem um apoio muito grande da Empaer, que é a empresa Isso que eu ia te de assistência perguntar, técnica. passada essa questão da burocracia, da parte burocrática Aham, aí, quais são as coisas positivas de realmente você falar ótimo. assim, vamos entrar no plano ali de agricultura familiar? Tem muitos pontos positivos Tem também, né, muitos. O Pedro? potencial é muito grande de fortalecimento do setor e a gente tem visto já um setor muito forte. Então, mesmo ele não sendo, né, ele enfrentando muitos desafios, ele é um setor muito forte e que está na natureza da cultura do interior de Mato Grosso, né? Então, é um povo, né, agricultor, que trabalha com agricultura, pecuária. A agricultura em pequena escala, ela é muito forte, né? Então, por mais que tenha desafios grandes, todos os municípios têm uma agricultura que está viva, né? Então, a gente vê com muito bons olhos pessoas, a juventude interessada em ser agricultor familiar, muitas mulheres interessadas em ser agricultoras familiares. Então, tem uma mudança de perfil que tem sido muito interessante de ver. E a gente tem visto também os processos de organização coletiva, né? De tipo novas associações sendo criadas, novas cooperativas, que dão um respiro para as pessoas estarem juntas e conseguirem, né, mudar um pouco o panorama dos municípios. Tem sido um investimento muito interessante. Eu acho que a Secretaria Estadual de Agricultura Familiar tem apoiado a gente na implantação para eles, né? A gente trabalha nesse âmbito das consultorias com os municípios. Eu acho que tem um cenário no Estado para o desenvolvimento desse setor e que tem conseguido ter respostas muito interessantes. Acho que tem municípios que puxam, mas que o resultado é, de fato, muito interessante para o Estado ter, né, uma produção diversificada de alimentos num futuro próximo. Pedro, quem quiser saber mais sobre o coletivo Passiflora e Aham. também entender um pouco mais sobre o Plano Municipal de Agricultura Familiar, tem algum site, algum canal onde as pessoas possam buscar mais informações? O coletivo Passiflora, né, é uma consultoria que tem apoiado as prefeituras municipais na construção desse plano. A gente tem, né, LinkedIn, que é o coletivo Passiflora. Tem Instagram também, que é passiflora.coletivo, mas se colocar coletivo Passiflora encontra. Mas a Secretaria Estadual de Agricultura Familiar tem o site dela, que ela tem as orientações para a construção desse plano. Então, acho que isso vale dizer. Dentro da CEAF, que é a Secretaria Estadual, tem uma parte onde tem orientações para o plano, e eles têm uma cartilha de orientações para as prefeituras ou interessados construírem esse plano. Então, a gente constrói, apoia os municípios na construção, de acordo com essa cartilha da Secretaria Estadual, que está disponível no site deles. Obrigada, Pedro, pela sua participação e você também. Não se esqueça, se inscreva aí no nosso canal para ficar ligadinho aqui no nosso podcast e aproveita para seguir as nossas redes sociais lá no Instagram, amm.mt. Até o próximo episódio.